Oi pessoal, como vocês estão? Me chamo Clotilde, e seja bem-vinda ao canal Cuidar de Orquídea. Hoje vou te falar os passos corretos que você tem que seguir para replantar uma orquídea de maneira apropriada e de um modo em que elas se readaptem o mais rápido possível. Mas antes disso tudo, quero te dizer que todo mundo que tá dentro do nosso grupo tá adorando o conteúdo que tá recebendo, e quem tá no grupo tem direito a receber as melhores dicas para cuidar corretamente das orquídeas, e tudo isso de um jeito muito comunicativo e detalhado, para que vocês entendam bem. E se você quer fazer parte do nosso grupo é muito fácil. É só deixar seu joinha, se inscrever e ativar o sininho da notificação. Pronto, agora dicas imperdíveis e de monte sobre orquídeas vão estar diretamente na sua tela, para te ajudar diariamente. Então agora vou te ensinar o jeito mais confiável de replantar as orquídeas, sem que elas fiquem danificadas, e também sabendo se está replantando no tempo certo ou não. Sendo assim, só vem comigo. Replantar orquídeas é necessário para que ela viva saudável e bonita, e evita que o substrato se deteriore demais. Acompanhe o primeiro passo para ver quando uma orquídea está pronta para ser replantada, e como a mover para um novo vaso sem danificar as raízes. Primeiro você deve determinar quando é a hora de replantar. O momento ideal para o replante é assim que terminar a florada, quando a planta começa a produzir novos brotos. No entanto, você não precisa replantar sua orquídea após todas as floradas. É melhor que isso seja feito no máximo a cada 18 a 24 meses. Se você não se lembra exatamente a última vez que sua orquídea foi replantada, mas ela estiver crescendo para fora do vaso, pode ser a hora do replante. Preste atenção em alguns desses sinais para saber se já é a hora. Primeiro sinal: muitas raízes crescendo para fora do vaso. Se você consegue ver muitas raízes, e não apenas uma ou duas penduradas para fora do vaso, então sua orquídea precisa de mais espaço, e é hora de se mudar. Sinal 2. Algumas raízes estão apodrecendo. Se elas parecem ensopadas e o substrato não está drenando propriamente, você precisará replantar sua orquídea. E por último, sinal 3. A planta está crescendo além do pote. Se a maior parte da planta estiver caindo muito além do vaso, mais espaço é necessário. Outro fator que você deve prestar bastante atenção é que você não precisa replantar sua orquídea, a menos que seja necessário. Exagerar nos cuidados com sua orquídea pode atrapalhar o ciclo de crescimento de sua planta. Uma orquídea só deve ser replantada se os sintomas citados aqui forem evidentes. Se ela parece saudável e adaptada ao vaso, você pode deixar o replante para daqui a um tempo. É melhor que a orquídea fique um pouco apertada, do que ser replantada sem necessidade. E é importante também que você descubra qual material vai precisar. Agora que você sabe se é a hora de replantar sua orquídea, é importante que descubra o tipo de material adequado para o replante. Muitas orquídeas, mantidas em casa, são epífitas, ao invés de terrestres. Isso significa que elas não crescem no solo, mas sim vivem sob outras plantas. Esses tipos de orquídeas iriam morrer se você as replantasse em um substrato comum. Uma combinação de casca de pinheiro, musgo esfagno, carvão e lascas de coco é apropriada para muitos gêneros de orquídea. Os gêneros mais comuns se darão bem com essa mistura, que é 4 partes de casca de pinheiro ou lascas de coco, uma parte de carvão médio e uma parte de perlita. Se você não tem certeza do tipo da sua orquídea, as misturas prontas são mais garantidas para a maioria de epífitas. Você pode encontrar essas combinações em alguns supermercados ou viveiros comerciais. Se você tem uma orquídea terrestre, você precisa de um solo fofo, mas que também retenha a água. Portanto, ele deve conter grande quantidade de perlita e madeira. Se informe nos viveiros de sua cidade sobre uma mistura própria para o gênero de sua orquídea. E outro quesito essencial é decidir o tamanho do vaso. Quando replantar uma orquídea, você precisa de um vaso que seja cerca de 2 centímetros maior que o vaso que a orquídea estava.
Ela precisa de espaço, mas não demais, senão, ela vai concentrar sua energia em crescer as raízes, e você não a verá florescer por muitos meses. Procure um vaso de plástico, barro, vidro ou cerâmica de acordo com o tamanho que a sua orquídea precisa. O vaso deve ter furos para drenagem. Se o vaso não drenar propriamente, as raízes de sua orquídea podem apodrecer. Algumas espécies de orquídea fazem a fotossíntese através de suas raízes. Se você tem uma Phalaenopsis, pode replantá-la em um vaso de vidro ou plástico translúcido que permita a passagem de luz do sol. Já se você optar por um vaso fundo, pode colocar alguns estilhaços de cerâmica no fundo do vaso. Assim, o substrato, que tende a ficar úmido, estará em uma camada intermediária, e isso ajudará o substrato a drenar com mais eficiência. Agora é a hora de aprender a preparar o material da orquídea. Primeiro meça o substrato que você vai precisar em um balde ou tigela grande. Preencha o novo vaso com a mistura, e depois despeje o conteúdo em um recipiente que seja o dobro da medida. Para preparar o substrato, você precisará deixá-lo de molho em água de um dia para outro. Isso fará com que o substrato retenha umidade suficiente para sustentar a orquídea. Após isso, cubra a mistura com água quente. Preencha o balde ou tigela com água quente até o topo. Não use água gelada, já que os materiais não absorverão tão bem. O substrato terá que estar na temperatura ambiente antes de replantar sua orquídea. Agora coe o substrato, você poderá usar uma peneira que não usa mais para cozinhar, ou precisará lavá-la muito bem depois. Escorra toda a água do substrato. Passe novamente por água morna para se livrar de alguma poeira que possa ter acumulado. E aí sim, a sua mistura estará úmida. Depois retire a orquídea de seu antigo vaso. Cuidadosamente puxe a planta do vaso, soltando cada raiz, individualmente. Se as raízes estiverem presas ao vaso, utilize tesouras esterilizadas ou uma faca para ajudar a soltá-las. É importante que o equipamento esteja limpo, já que as orquídeas tendem a pegar doenças facilmente. Agora remova o antigo substrato e as raízes mortas. Com as unhas e uma tesoura esterilizada, limpe as raízes, jogue fora a mistura antiga e use a tesoura para cortar raízes mortas e podres, tomando cuidado com as partes ainda verdes. As raízes flexíveis provavelmente estão mortas, então remova-as. E após isso prepare um novo vaso. Se você estiver usando um vaso que já foi utilizado com orquídeas, limpe e o esterilize com água fervente para se livrar de toxinas e possíveis causadores de doenças. Se o pote for largo e comprido, forre-o com estilhaços de argila terracota ou flocos de isopor para ajudar na drenagem. Se você estiver usando um vaso raso, este passo não é necessário. E querida, agora chegamos no momento principal, que é o replante da orquídea. Primeiro coloque a orquídea no vaso. As raízes mais antigas devem ser colocadas em direção ao fundo do vaso, já as novas, em direção às laterais, onde terão mais espaço para crescer. A parte mais alta da raiz deve ficar na mesma altura do antigo vaso. Assim, os novos brotos devem ficar acima da superfície do vaso, e a maior parte das raízes, abaixo da superfície. Agora preencha o vaso com substrato, coloque uma parte ao redor das raízes, e agite o vaso, e dê uns tapinhas por fora do vaso, para que o material se acomode ao redor das raízes. Usando seus dedos, pressione levemente, para que as raízes não sejam danificadas. Confira se não sobrou grandes espaços vazios. Se parte das raízes não ficarem propriamente cobertas, elas não crescerão propriamente. Você pode ir colocando a mistura pouco a pouco. Com os dedos, ajeite o substrato ao redor das raízes, acrescente mais substrato e repita. E continue pressionando levemente a mistura até preencher o vaso totalmente. E também preste atenção em manter a planta em pé quando você terminar. Coloque uma estaca, ou amarre com um clipe lateral do vaso, para que sua orquídea não caia, ou cresça torta, e continue cuidando de sua orquídea como antes. Coloque-a em um local de clima ameno com sombra parcial. Ague-a com moderação ou de acordo com as necessidades especiais de sua orquídea.
E ainda vou te dar uma sugestão, que se estiver muito difícil de remover sua orquídea do vaso, a melhor opção pode ser quebrá-lo, tá certo, querida? Agora ficou mais fácil, não é mesmo? Só coloque a mão na massa, e troque a sua orquídea com o maior cuidado possível, e seguindo todas as dicas que deixei aqui para você. Tudo certo? Agora pessoal, antes de ir, vou falar um recado muito importante, que se você ama mesmo cuidar de suas orquídeas, vai se atentar bastante, então preste muita atenção em tudo que vou dizer. Querida, se você sente uma grande angústia quando suas orquídeas estão adoentadas, e se você gosta muito mesmo de tratá-las, e se quer saber como se pode cuidar delas da maneira mais correta possível, e de um jeito profissional que a maioria das pessoas não fazem, no qual suas orquídeas vão ficar bonitas, com a saúde em dia, e bem ambientadas. E se você quer dar um basta para que suas orquídeas não criem mais nenhum tipo de fungo ou doença para chegar à podridão, então você deu a sorte de estar no momento certo para saber como tratar disso. Porque vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o site oficial de um método especial para lá de simples, claro e descomplicado, para você aprender o melhor jeito de cuidar das suas lindas orquídeas. E nesse método você vai aprender as melhores soluções e práticas, para qualquer dificuldade diária que você tenha, ou até para qualquer probleminha que surja na sua planta, e dessa maneira suas orquídeas vão estar livres de doenças, manchas, e vão ficar completamente saudáveis. Querida, se eu estivesse no seu lugar, sabendo que minha orquídea pode ser melhor tratada, não deixaria que uma oportunidade tão boa como essa escapasse, e ainda porque aprender a tratar das orquídeas, como uma verdadeira orquidófila profissional, não é em todo lugar que se aprende, então aproveita essa oportunidade especial, clica o quanto antes no site do método aí embaixo, e faça de suas orquídeas um mar de saúde. E um aviso prévio que deixo, é que você tem que fazer seu pedido do método o mais rápido possível, pois ele está em edição limitada, e a qualquer momento pode se encerrar as vagas. Agora vou indo, espero que tenham gostado das dicas, e se gostou comenta aí embaixo. Vou ficando por aqui e até a próxima.